Boa noite, queridos, graça e paz. Presença gloriosa. Aleluia. Que alegria poder estar aqui essa noite, servir a sua vida. Amém? Esse é o chamado de todos nós que aqui estamos, né? E aqueles que sobem aqui a plataforma, nós estamos aqui para servir o corpo de Cristo. Estamos aqui cooperando com o reino de Jesus. Esse é o chamado, esse é o nosso chamado. Estarmos aqui para continuarmos aquilo que Jesus iniciou. Amém? Jesus veio, ele se fez homem, ele habitou entre nós, ele se despiu da sua glória, abriu mão naquele momento, desceu em forma de homem e ele sentiu as nossas dores, ele sentiu o que nós passamos. Ele pôde sentir na pele as aflições, ele chorou, ele sofreu, mas ele viveu, ele ressuscitou. E numa questão de obediência ao Pai, né? Ele obedeceu e por esse motivo o nome dele foi exaltado sobre todo nome. A palavra de Deus diz que o Senhor, o Deus Altíssimo, né, o exaltou sobremaneira. Que o nome de Jesus ele tem todo o poder. Toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus. Amém? E ele é o primeiro de muitos irmãos que estão aqui, né? Ele era o primogênito e depois ele se tornou o unigênito, né? O primeiro de muitos, em nome de Jesus. E esse tema, servir a Deus, servindo as pessoas, é totalmente a descrição, a definição de quem é Jesus Cristo. Essa pessoa não é qualquer coisa que a gente está falando, algo assim imaginário. A gente está falando de uma pessoa da Trindade, né? Assim como você é trino, você tem um corpo, você habita num corpo, você tem um corpo, né? Tem uma alma, os seus sentimentos, aquilo que você aflora, né? O seu espírito que foi recriado quando você confessou Jesus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E Jesus veio para um plano de salvação, porque quando houve a queda do homem, lá no princípio, quando tudo era perfeito, maravilhoso, onde Deus fez o jardim e plantou o homem lá, quando tudo era pleno, né, a mulher ela se deixou levar, né, pela concupiscência dos olhos, da carne, ela errou, e o seu marido também, né, Adão. E foi quando o pecado entrou, o mal entrou na terra. Então foi quebrado aquele elo, aquilo que Deus criou na sua plenitude, o homem seguiu um outro caminho. Mas Deus, como é maravilhoso, ele já traçou ali naquele momento um plano de redenção. Amém? E a gente vê no decorrer da palavra de Deus as etapas que a terra passou, né? E até numa visão do Antigo Testamento, até as pessoas acham, parece que Deus era um no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, Deus era outro. É como um Deus maravilhoso, de graça, de redenção, mas ele sempre foi perfeito, ele sempre foi bom, amém? Só que a visão que o homem tinha de Deus era muito limitada, comparado ao que nós temos agora. É difícil a gente comparar, olhando na ótica do livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia, né? E ver cada questão ali como se Deus fosse mal, como se Deus tivesse colocado enfermidade. Não foi nada disso. Mas numa ótica limitada, aonde o homem só tinha uma visão turva do Senhor, né? A gente acha que Deus era uma coisa e depois se tornou outra. Não. Deus sempre foi maravilhoso. E o desejo dele sempre foi relacionamento. Sempre foi estar junto do seu povo, redimir o seu povo. E em forma de redenção de pecado, existiu o sacrifício, né, o holocausto, como fala em Levítico, vários tipos de sacrifício eram apresentados ao Senhor, a fim de remir o pecado da humanidade, das pessoas. Isso anualmente acontecia. E era pego animais, né, sem mancha, sem mácula, e sacrificavam ali ao Senhor naquela questão de pagar os pecados, que tem gente que fala assim, mas como assim? Olha, não está nada escrito isso, é o Senhor mesmo. Mas como assim Jesus veio e por um sangue que teve que salvar a gente? Como é que isso acontece? Eu não sei se você já teve essa dúvida, eu já tive.
Na minha juventude eu ficava pensando, que coisa é essa de sangue, de pagar pecado? Como assim sangue? Mas quando a gente adentra a palavra de Deus, a gente vê que a forma de remissão de pecado, desde o Éden, sempre foi essa apresentação do animal, né? Na época de Moisés, pegaram-se o sangue, passaram nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não passasse, não levasse os primogênitos. Então, sempre foi uma forma de redenção o sangue puro. Só que não teria ninguém nessa terra capaz de salvar a humanidade. Alguém sem pecado, alguém cujo a sua presença ali, o seu sacrifício, salvaria a terra. Não existia. Então, a parte de Deus, né, pura, Jesus Cristo, foi capaz de fazer isso. Amém? O sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. E isso é motivo da gente se alegrar. Amém? E a Bíblia vai desenvolvendo isso, né? Os profetas são levantados desde a antiga aliança e vão apontando para o Messias, falando que alguém chegaria e faria essa obra redentora que nos salvou e nos trouxe até aqui. E isso não pode ser levado de uma forma leviana, e sim de uma forma muito poderosa, porque, como a Carol falou aqui na música, foi isso que nos fez chegar até aqui. E Jesus veio, se despiu da sua glória, é como se ele pegasse toda a sua plenitude e despisse, né? É como se você tirasse uma roupa e falasse, sim, agora eu estou indo, Pai, vou lá, em obediência, salvar esse povo. E, como era necessário esse sangue, Jesus veio e verteu todo o seu sangue na cruz do Calvário. E naquele momento de dor, que ele chorou, ele falou com o Senhor, eu nunca vi na vida, não sei você, alguém suar suor de sangue. Esse fenômeno que acontece, né, de células e vasos sanguíneos se romperem a ponto de você suar sangue. Assim foi Jesus no Getsêmani. Ele não queria, porque ele, como homem, ele sentiu a dor, ele sabia o que vinha. E seria da pior forma o martírio dele. Mas ele, em obediência, ele foi até o final, porque ele sabia que valia a pena. Ele sabia que hoje nós estaríamos aqui, e que seríamos salvos, e que iríamos para o céu. Então, tudo que a gente faz nessa terra tem um objetivo final, como Paulo fala. Paulo tinha essa ambição, por assim dizer, da glória do céu. E ele deixa muito explícito no Novo Testamento, que tudo que ele fazia era com propósito. Não era uma forma assim, para todo mundo ver aqui que eu sou Paulo, né, que eu estou ministrando, que eu fiz 3 viagens. Não, ele tinha um propósito porque ele conheceu Jesus. De fato, ele conheceu Jesus em Damasco. Jesus se apresentou a ele e falou, por que você me persegue? Por que você me persegue tanto? Eu vou transformar essa perseguição tua aí em algo muito poderoso. Porque você é um cara tão culto, né? Tão conhecedor da palavra, você defende tanto o que você acha que é certo, que eu vou te usar nesse aspecto para o reino. E essa ousadia e inteligência dele foi capaz de o levar aos reis, aos maiorais, e ele cumpriu o propósito, tanto com gentios, entre outras comunidades, mas também reis e pessoas de autoridade, ele foi, ministrou e levou a palavra. Amém? E em Mateus 23, 11, 12, a palavra de Deus vai falando, né? O Senhor falou muito comigo, eu só queria falar o que o Senhor quisesse. E até então eu não tinha o tema. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer comunicar à igreja? Foi quando o Senhor falou do servir a Ele, servindo as pessoas, né? E Jesus Cristo, né, nessa introdução toda, foi falando sobre isso. Esse poder e autoridade que Ele tem, como Ele foi humilde a ponto de vir aqui e se doar para a gente, ser o primeiro a servir as pessoas, né? E em Mateus 23, versículo 11 fala, mas o maior entre vocês será o servo de vocês, na versão NAA, Nova Almeida atualizada. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado.
Esse diálogo aqui foi Jesus falando com os discípulos, advertindo. Sabe aquela pessoa que fala meio alto para o outro escutar mesmo? Sabe? Jesus fez assim, para que os escribas e fariseus ouvissem de fato ali, onde ele passava, ali com o povo, que não era para eles serem como os fariseus e os escribas, que colocaram tanto jugo, tanto peso para o povo, e eles mesmos não cumpriam a palavra. Pelo contrário, eles queriam status, queriam aparecer. Até quando Jesus fala, né, quando você jejuar, como o pastor bem falou, não mostra a cara de apático, assim, para todo mundo ver que você está jejuando, porque realmente existiam fariseus, pessoas que faziam isso. Gostavam de se mostrar para as pessoas que faziam, que aconteciam, mas na hora de servir, eles queriam só ser servido. E a palavra de Deus e o reino que foi estabelecido nessa terra por Jesus, ele é o oposto do mundo. Então, a gente acha que a gente vai acabar se assemelhando em alguma característica com o mundo. Isso não vai acontecer nunca. É meio que uma via de mão totalmente trocada. Não é uma mão única, é dupla. É para cá e para lá. Você não consegue seguir a Jesus tendo um pouco de acesso ao mundo. É impossível. É totalmente impossível. Que você olha na Bíblia, não bate. Os princípios do Senhor não batem com o do mundo. Enquanto eles falavam aqui, né? Ó, vocês gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas. Vocês gostam de chamar atenção. Mas o maior entre vocês seja esse o servo. E quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Isso acontece na terra mesmo, né? Numa ação ou reação, às vezes a gente quer se exaltar. Nosso próprio comportamento nos leva a algo ruim, mas a gente sabe que o juízo de Deus também vem. A gente sabe que a gente está numa nova aliança, numa nova dispensação, que depois que Jesus veio, as coisas ficaram mais tranquilas. Né? Você não é fulminado mais quando você sobe a plataforma de uma igreja, como acontecia na antiga aliança, algumas coisas aconteciam. A gente está numa nova dispensação, mas essa dispensação tem juízo também. A gente não pode ser negligente ao ponto de achar que está tudo numa boa, né? Está tudo certo. A gente sabe que toda ação leva a uma consequência. Isso seja coisa boa ou coisa ruim. Amém? Então, Jesus aqui ele faz um alerta sobre o orgulho humano e exaltação errônea, a motivação errada das pessoas. Que aí começa a ter uma oportunidade e já acha que é o importante. Já entra aquele orgulho, aquela coisa, eu sou mais do que fulano. Fulano não estudou, eu estudei. Nossa, mas cicrano fala tão bem, o outro fala tudo errado. Então começa a vir uma motivação errada. E o Senhor, ele sonda o íntimo do nosso coração. Então a gente acha que está enganando alguém, o líder, o pastor, alguém assim na aparência. Claro que às vezes a primeira impressão é que fica, a gente já identifica algum comportamento, às vezes de cara de uma pessoa. Mas muitas vezes não, você dá aquela aparência que você é humilde, mas é uma falsa humildade, amém? E essa humildade, ela está relacionada a você considerar o outro melhor que você, superior a você, que você deve mais honra àquela pessoa. Então, a humildade que a Bíblia fala não é, como eu já aprendi isso muitas vezes, desde a minha infância, né? Aquela humildade de você andar simplesinho, você está num ambiente que você tem que se colocar um pouco inferior, você quer até estar mais arrumado, mas a Bíblia não fala dessa humildade. Ela fala desse considerar o outro superior a você, como Paulo fala. Amém? E Marcos, aleluia, Marcos 9 também tem um episódio interessante, aleluia. Porque você imagina, o Senhor Jesus, ele foi chamando os homens daquela época. E chamou médico, né? Chamou Lucas, chamou o pescador, Pedro, né? Foram chamando várias pessoas de várias tribos, vamos dizer assim, de vários tipos. E imagina esse povo, tudo reunido com Jesus, cheios de manias, começaram a andar como Jesus. Eu fico imaginando a postura deles, né? Jesus sereno e Paulo meio cheio de marra.
Aí, conforme Jesus andava entre as pessoas, eu creio que Pedro deve ter ficado meio assim, né? Até desacelerado o passo. Daqui a pouco estava andando igual Jesus, porque por associação a gente começa a mudar, não é verdade? Anda com o nordestino muito tempo. Daqui a pouquinho você está com o dialeto do Nordeste, igualzinho. Isso é muito bom. E por associação, a gente acaba mudando. Então, você imagina a postura dos 12 com Jesus lá, todo assim, ó. Começaram a se achar importante. Porque os milagres, os prodígios, as maravilhas começaram a acontecer por Jesus Cristo, porque é a evidência do poder de Deus para alcançar aquele que não conhece a palavra. Então, começaram a acontecer milagres e maravilhas e demônios saindo numa palavra de Jesus. Você imagina como é que os discípulos não ficaram, né? Olha, eu estou com esse aí, hein? Ó, estou com Jesus. Você imagina. Então, em Marcos 9, olha que situação. Jesus está conversando com eles. Olha, eu vou morrer, está chegando uma situação complicada, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia e tal. E vai contando, vai contando. Só que no versículo 33 fala assim: chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Jesus está falando que ia morrer, mas ia ressuscitar. Ele era o Messias, né? Seria glorificado. Mas os discípulos, na carnalidade, eles já estavam pensando quem era o maioral ali. Misericórdia, né? Eles se constrangeram e não tiveram a coragem de responder Jesus sobre o que eles estavam falando no caminho. Só que Jesus sabe de todas as coisas, né? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si quem era o maior. E Jesus, assentando-se, o que ele faz? Às vezes a gente acha assim: nossa, o pastor já está dando chute na canela em pleno domingo, misericórdia. Às vezes ele vem com uma palavra para a gente, né? Mas Jesus, repete comigo, Jesus é a expressão exata de Deus. E o pastor representa Jesus Cristo. Amém? E Jesus, ele, o que ele faz? Ele não fala só com quem estava cochichando, não. Olha que a Bíblia fala. Jesus assentando-se, que Jesus era lindo, né? Ele sentou, respirou, sentou-se e chamou os 12. Ele não chamou quem estava ali dialogando, discutindo, não. Ele generalizou para todo mundo. Por isso que às vezes o pastor generaliza mesmo. Porque quando começa a vir uma questão individual, ou em dupla, ou de um grupo, a gente já tem que cortar logo no geral. Porque às vezes uma situaçãozinha ela pode comprometer um corpo inteiro. Eu duvido que você não sofra se você cortar o dedo mindinho fazendo a comida. A mulher fica com a mão para cima, ó, sofrendo. Ai, meu Deus. Então, esse machucadinho no corpo de Cristo, ele pode gerar dano. Então, Jesus, sábio como ele era, assim como o nosso pastor nessa visão, o que ele faz? Chama os 12 e fala: queridos, olha só, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Aí ele pega uma criança, porque nós somos muito visuais, irmãos. Tem coisa que o Senhor tem que desenhar, né? Misericórdia. Ele meio que fez uma ilustração divina ali e pegou uma criança e falou, tomou no meio deles, no braço, mostrou para todo mundo e falou: quem recebeu uma criança tal como essa, em meu nome recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Então, Jesus começou a mostrar um outro aspecto desse poder. Amém? Ele foi falando assim: quem receber essa criança, a criança é simples, é humilde, né? Os meus pequeninos recebem a mim, mas não é só isso não. Se você está recebendo desses pequenos, você está honrando o Pai Todo-Poderoso. Então, você vê que o negócio é muito além do que a gente possa imaginar. Aquele princípio básico, elementar que a gente faz, isso perdura, né?
são sementes para a eternidade, uma coisa que nós fazemos para um dos pequenos do Senhor, dos mais simples, dos que nasceram de novo, os bebês espirituais que estão chegando na igreja, amém? Então, assim, não é, eu estou fazendo, né, a igreja vai ficar feliz, o pastor vai ficar feliz, né, que eu estou ajudando aqui essa irmã, está passando uma necessidade, que bênção. Você está honrando o Senhor, porque Jesus vai muito além. Mas não só a mim, mas aquele que me enviou, o Deus Pai Todo-Poderoso. Você faz e o peso de recompensa vem do Senhor. E claro que você vai fazer não comentando com ninguém. É só um exemplo que eu dei, de uma pessoa pensando, né? Nossa, que legal, eu estou ajudando tal pessoa que está chegando, eu estou ligando para ela, eu visito. É muito além, você está honrando o Pai Todo-Poderoso. Sabe aquele que criou o universo? Que criou o sol tão perfeito, as estrelas. Então, esse mesmo é o seu Pai, que te honra. Amém? Aleluia. Aí, virando a página aí, irmãos, ou apertando aí com o dedo, né? Não sei onde você está. Virando a página aí em Marcos 10, aleluia. Eles são incansáveis. Aparece outra situação aqui. Marcos 10, 35. Então, se aproximando dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, se aproximaram de Jesus. 2 discípulos. Olha só, hein? Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Jesus já tinha dado um chute sutil na canela, né? Você passou uma página só, olha só, hein? E Jesus lhe perguntou, o que queres que eu lhe faça? Como se Jesus não soubesse, né? Mas Jesus respirando, tá bom, o que vocês querem que eu faça? Que Jesus era manso, meus queridos. Permite-nos que na glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Aí Jesus, lá vem essa conversa de novo. Mas Jesus disse, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que vocês podem beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com quem eu sou batizado? E eles responderam, podemos. De fato, Tiago e João, eles morreram pelo Evangelho. Eles tomaram o cálice, né? E eles receberam esse batismo de sofrimento. Aquilo que Jesus falou, vocês são capazes disso? Eles foram capazes. Tiago foi o primeiro a morrer, né? O discípulo de Jesus foi o primeiro a morrer pelo Evangelho. E João, ele foi o último a morrer, né? Então, de fato, sim, eles foram capazes, por amor ao Senhor, de cumprir o propósito, de obedecer ao Senhor, de servir as pessoas. Só que eles foram audaciosos, né, em falar isso para Jesus. É o excesso da intimidade, né? Eu acho que é o excesso da intimidade. E eles responderam, nós podemos. Aí Jesus disse, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com quem eu sou batizado. Mas quanto a sentar à direita à esquerda, meu querido, aí é outra história. Vocês já estão abusando já. Aí eu estou parafraseando, né? Mas não me compete conceder. Jesus era lindo, né? Ele não ia falar isso que eu falei. Não me compete, João, Tiago, pois é para aqueles que está preparado. Olha como é que Jesus é maravilhoso. Até para a gente responder às pessoas, a gente tem que medir as palavras, né? Porque Jesus era assim. Jesus aqui já estava demonstrando esse amor, até na resposta. Você viu que eu já falei outra resposta, né? Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Aí você vê que uma situação que acontece gera burburinho, porque o ser humano é assim. Nós temos o espírito recriado, a nossa parte, espírito, nasceu de novo, né? E o Espírito Santo, ele passou a habitar, esse fôlego de Deus, né? Ele passa a habitar dentro da gente. Mas essa carne aqui, meu filho, ainda está aqui. Então, se a gente der voz à carne, como às vezes os discípulos também cederam à carne, acontece isso. E você vê que os 10 discípulos se agitaram. Não gostaram da história, não. Aí, Jesus, na sabedoria, Jesus vai, aí faz igual o pastor, venha, chamou todo mundo,
Aí, com aquela resposta, vocês sabem que os que são considerados governantes dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Aí os discípulos, as pessoas investidas de autoridade têm autoridade, Mas entre vocês não é assim, não. Aí, eita, o que é isso, Jesus? Mas entre vocês, olha o reino de Cristo sendo estabelecido. A gente vê nas cartas, a gente vê nos evangelhos, principalmente por Jesus, o reino sendo estabelecido. Aí ele já quebra um biscoitinho aqui, um pacotão, né? Mas com vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem, ele está falando de si, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgate de muitos. Amém? Olha que coisa poderosa. Coisa poderosa. Ele mesmo fala, eu vim para servir, eu vim para passar um processo e cumprir o propósito de obediência. E o que é isso? Não. O reino de Deus é outra coisa. Estou apresentando para vocês outra coisa. Se você quer ser o maioral, ter credencial, aparecer no Instagram, no Face, nos cartazes, ser conhecido, é lícito, né, igreja? Não é nem ilícito, não. Às vezes você busca, você tem um dom, um chamado, e o que você faz vai produzir visibilidade mesmo. Vai alcançar uma nação toda. Mas que o seu coração esteja no lugar certo. Porque o Senhor que sonda o oculto, Ele sabe a intenção. E quando essa motivação é errada, aí você perdeu o propósito. Aí você vai alcançar aplauso na terra, reconhecimento, galardão daqui da terra. Porque no grande dia, aquilo vai ser forjado e vai virar palha e feno. Não vai ser nada. E assim, eu quero angariar, eu quero juntar muito mais no reino de Deus do que aqui. Eu creio que você também. Quando à medida que a gente vai entendendo a palavra, porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, isso só torna a verdade mesmo, manifesta em nós, quando essa palavra entra, faz morada e a gente gera fruto disso. Quando o seu andar é de santidade, é de humildade. A gente vê muito isso aqui na igreja, como as pessoas servem às outras. Esse envolvimento, o pastor e a Cátia ficam tranquilos. Na festa da primavera, eu imagino que em outro tempo o pastor estaria aqui a semana inteira. Mas ele nos bastidores investiu seu tempo e no dia tinha um corpo inteiro aqui trabalhando. Foi a coisa mais incrível. Poderia ser melhor? Sim. Sobrecarregou algumas? Sim. Até na hora da festa a gente viu alguns locais com pouco revezamento? Sim. Mas quem estava pegou chuva, não cedeu à tentação do corpo, passou um tempo ali sem comer na festa, e quando deu largada também, só Jesus. Eu já juntei um monte de coisa no caixa e deixei guardado para comer, mas com um coração para servir, um coração no lugar certo, sabendo que isso gera visibilidade da igreja na comunidade. Isso atrai pessoas para o reino, porque às vezes a pessoa não quer vir no culto comum, mas numa festa gosta, uma música legal, tem bazar. O povo que gosta de bazar, essa comunidade gosta de um bazar. Então, não é que é uma estratégia para puxar, é uma forma sim, né? É um meio de atrair o povo, as pessoas para esse lugar maravilhoso, né? Amém, glória a Deus. Em Romanos 12 tem uma palavra muito maravilhosa, o Senhor foi confirmando no meu coração. Romanos 12, 10, fala assim: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, dê sempre preferência a outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Eita glória! E eu fui buscar no grego, na origem do Novo Testamento, que é grego, a palavra quer dizer lento, para trás, indolente. E o que é ser indolente? Desleixado, negligente, insensível. Você vê como é profunda a palavra?
A palavra escrita na sua origem, olha o que ela diz. Quanto ao zelo, quanto ao serviço, quanto ao que você faz, não seja desleixado. Eita! Não seja lento, letárgico, não fique para trás. Amém? Olha que profundo. Sejam fervorosos no espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Aí Paulo fala aos Romanos sobre isso. Ele aprendeu do próprio Jesus Cristo, né? Ele recebeu muitas instruções do Senhor. E ele continua propagando esse reino de justiça, de alegria, de poder e de serviço. De servir as pessoas. Amém? E indolência é a falta de força ou estímulo para atuar no momento oportuno. Porque acontece também da gente entrar para algo. Olha, eu vou abranger todas as esferas. Você começa uma coisa e não conclui. Não precisa levantar a mão. Você começa uma leitura, daqui a pouco você está no 3º livro na metade. Eu quero ver quem nunca fez isso. Deixa quieto. Aí você lembra, misericórdia, eu já parei que eu comecei. Aí você entra num exercício físico, numa atividade física. Aí, Igor. Começa uma semana, brincadeira. Começa, daqui a pouco é a correria de trabalho, é uma rotina grande, mas aquilo já vai ficando de lado, né? Às vezes você entra no serviço da igreja. Nossa, eu estou ajudando no DI, vou trabalhar com as crianças. Mas você concorda que a rotina vai te deixando cansado? Aquela repetitividade vai enjoando você? Porque você é carne. Você é espiritual, mas você habita numa carne. E a nossa carne se cansa. Você concorda? Só que os que esperam no Senhor renovam as forças. Aí o tempo todo o Espírito Santo, ele está dando chute em você. Vai, meu filho. Você não é movido pelo que você vê, nem pelo que você sente. Vai. Chega cedo, não se atrasa não. Sai do sofá. Aí você, num friozinho desse, já pega a coberta e leva para o sofá. Falta meia hora para o culto. Ah, dá para dar uma cochiladinha. Quando vê, 7:55. Aí vem nas carreiras, suado, ou molhado da chuva, igual o Ramon com óculos molhado, coitado. Vem nas carreiras, e quando você vê, você tem o Espírito Santo. Você sabe, poderia ter sido melhor. Uma coisa, claro, é você vir do trabalho, da faculdade, e Deus te honra por você separar esse tempo. Isso é maravilhoso. Não vou descansar. Eu ralei, eu trabalhei, mas eu vou te servir, Pai. Eu vou para a igreja te adorar, Senhor. E Deus honra e recebe. Isso é gerado para a eternidade. Você nem percebe, nem sabe. E aquilo está sendo gerado para a sua eternidade. Toda a sua fidelidade. Mas muitas das vezes, o líder fala assim, quem consegue chegar meia hora antes para uma determinada coisa? Aí você vê a mensagem lá no sofá. Aí você está afundado lá, ó. Ai, meu Deus, que esse líder tá... Por que eu olhei o telefone? Mas a gente recebe a notificação, não é? Aí tu tá assim, tu já olha assim, ó. Líder tal. Ih, misericórdia. Aí o espírito, ele tá militando contra a carne. A Bíblia fala isso. Aí fica assim, eu vou. Que bênção. Aí eu falei, mas tá tão quentinho. Acho que eu não vou, não. Eu vou dizer que não deu. Aí já entra o pecado. E essa continuidade dessa prática de uma coisinha aqui, não dá ali, dando para fazer, isso vai gerar uma frieza espiritual. E aquilo vai te deixar acostumado a você sempre chegar atrasada, você nunca romper. Você já reparou que às vezes eu não sei, alguns jovens aqui que fazem concurso público, aí tem o TAF, aí tem que treinar, vou acordar às 5 da manhã para fazer a corrida. Aí você pensa, meu Deus, me ajuda, mas você salta da cama, quando você se vê, você já está na pista correndo? Não te dá uma satisfação? Nossa, eu cumpri o propósito, eu consegui. Você fica leve, você está treinando para aquela prova, você sabe que vai valer a pena e você passa na prova. Olha que bênção.
Imagina você protelar uma coisa, sabendo que aquilo vai te atrapalhar, vai te atrasar. A gente conversou isso em casa ontem. O que a gente faz, o que faz a gente avançar no reino de Deus é esse romper. É esse abrir mão, muitas das vezes, é sacrificar, porque a gente tem o corpo. Então, você vai ter que esmurrar a carne, sim. Dizer um não de vez em quando para você avançar. Né? Isso aconteceu, eu creio, com jovens na faculdade. Não vou poder sair esse final de semana. Ágape, né? Ágape, eu não vou poder ir, porque eu tenho que estudar. Mas isso vai te gerar uma consequência tão boa que você vê, vale a pena, né? Hoje eu estou trabalhando e depois eu tenho que ir para a igreja, não vou poder ir no shopping, não. Mas isso vai romper você de uma forma que você está sendo treinado e nem sabe. São pequenas coisas que estão estimulando o seu caráter, sua mudança em Jesus, e você nem percebe, e vai fluindo. É um comportamento, é um falar, é um deixar de ver alguma coisa, por amor ao Senhor. Aquilo que você já vê que não presta mais para você, não encaixa mais na sua vida, não faz parte mais da sua rotina. E você, às vezes, mas não tem nada a ver não, né? Vou fazer. Mas o Espírito Santo, ele está sempre te conduzindo a um caminho, como o André sempre fala, de triunfo. Um caminho pleno. E a gente já sabe o que tem que fazer, a gente sabe. Mas, às vezes, a gente dá uma de João sem braço, né, que o pessoal fala. Coisa feia. Amém? Hebreus 6 tem um complemento maravilhoso. Aleluia. O escritor aos Hebreus, ele fala em Hebreus 6, é a mesma passagem que fala dos princípios elementares do reino de Jesus Cristo, né? A base da igreja. Essa mesma passagem maravilhosa, no versículo 10 fala: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que demonstraram para com o seu nome. Pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Amém? Olha que maravilhoso. E é uma palavra do escritor advertindo e animando o povo. Não desfalece, não. Não desfaleça, porque Deus, ele considera tudo que você faz. Tudo tem um peso, tem um valor eterno. A gente fica muito preso no material, né? No que a gente está fazendo aqui na terra, mas o Senhor, ele considera as pequenas, as grandes coisas. E o triste é, muitas das vezes, a gente dá honra a pessoas que têm maior influência na sociedade, no corpo de Cristo, na família, porque aquele determinado familiar tem uma boa condição. E muitas das vezes a gente desconsidera aqueles que são o pilar da nossa vida. Tem gente, exemplo, você desconsiderar um serviço do mais simples da igreja, que ninguém vê, mais de bastidores, mas só achar importante os de maior visibilidade na igreja. Sem o Ministério de Socorros, não existiria o ministério da igreja, de ministros, né, fluindo na unção de profeta, de mestre. E esse corpo não aconteceria sem um bastidor atrás. Isso é impossível acontecer. Então, às vezes, a gente dá muito mérito e valor ao que a gente está vendo. A pessoa que está à frente da gente, ou alguém que apareceu na televisão, às vezes a pessoa não tem valor algum. Aquilo ali são palavras ao vento, não está saindo do coração. E pessoas que realmente se doam, cooperam para a sociedade, cooperam para o nosso bairro, cooperam na casa do Senhor, seja limpando, seja colocando água no copo. Essas pessoas estão com o coração totalmente no lugar certo. E vai ser uma surpresa no céu, porque às vezes essa pessoa, ela estava exatamente no lugar que ela tinha que estar. E um ministro talvez não estaria no lugar. Deveria estar em outra função, servindo outra coisa, mas, eu fui pastor, eu fui profeta, e o chamado não era aquele. Então, às vezes, a gente desconsidera, porque a gente é muito material, muitas das vezes. A Bíblia fala dos carnais.
à medida que a gente anda carnalmente, a gente vai agir assim. Mas Jesus falou, né? Vocês não são assim. Nós não somos assim. Amém? Aleluia. Oh, glória. Complementando essa palavra, nós temos bastante informações. Gálatas 5. Tem mais palavra voltada ao servir. Gálatas 5, 13. Aleluia. Tem muita referência na Bíblia toda falando sobre servir ao Senhor, da motivação correta do qual você deve fazer as coisas para Deus, e isso servindo as pessoas, adorando ao Senhor de várias formas. Gálatas 5,13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo vínculo perfeito, o amor. Amém? Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Essa versão da NAA é incrível, né? Não sei como está a sua versão. Mas são dois extremos, dois lados aqui. Falando do amor, de amarmos uns aos outros, o princípio estabelecido no reino de Cristo, e contrapartida fala das obras da carne. Porque logo depois, se você continuar lendo, em Gálatas 5 vem explicando as obras da carnalidade, né? Que a gente pode desenvolver andando na carne. E o escritor, né, já vem dizendo antes, já abrindo aqui o acesso dessa informação das obras da carne. Nesse último versículo que antecede, fala, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, você imagina o que seja isso, né? Defamando, criticando, desonrando, descredibilizando o que o outro faz, desconsiderando o outro. Se vocês ficam se galfiando aí, vocês mutuamente vocês vão se destruir, porque é uma ação e reação, né? À medida que você julga, você é julgado, o peso que você pesa alguém, vão pesar você, né? Aquele mal que você vai fazer, você vai colher também. Então, se você fica nesse caminho, né, como diz aqui, devorando o outro, com maledicência, com questionamentos, quebrando esses princípios, o juízo vai chegar, de uma certa forma, virá sobre a sua vida. E a gente não quer andar assim, amém? Porque tem os 3 aspectos do homem citado pela Bíblia. Aquele que é o homem natural, que não conheceu Jesus ainda, o homem espiritual que já veio para Cristo e o carnal, que ele veio para Jesus, mas ainda anda na carnalidade, ainda anda no pecado, naquela mesma prática do mundo, porque não renovou a mente com a palavra. Então fica a mesma coisa, amém? Não muda, não tem mudança de vida, como diz Romanos 12. Não há essa novidade de vida, então você realmente que existe aquela pessoa que para ela nada está bom. Nada está legal. Já vem questionar uma coisa que parece que está tudo bem e daqui a pouco vem o questionamento. Não é ilícito, muitas das vezes, a gente levantar uma questão de melhoria, né, com sabedoria, com a liderança, mas a gente não pode ser pedra de tropeço para o reino de Deus. Nem sempre a gente vai ter todas as respostas e muito menos concordar com tudo, né? Aí vem a líder, tem que botar a roupa rosa. Os músicos também. Aí o pessoal, misericórdia. Não gosto de rosa. Se fosse amarelo, por que esse negócio de rosa? Que absurdo. E blá, 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 blá. E parece que é um abismo, vai puxando o outro, né? Quando você vê, você está embaraçado com uma pequena roupa. Você vê? E é assim que acontece. Por isso que Jesus já cortava logo a do discípulo. Entendeu? Que ele já sabia. E complementando a palavra que Jesus falou dos discípulos, né, numa dessas passagens aqui que eu li de Marcos, Jesus vem falando, né, que eles seriam, como já foi dito, né, foi dito em Apocalipse, os apóstolos do Cordeiro. É citado lá, os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, eles são os apóstolos do Cordeiro,
que julgarão as 12 tribos de Israel, junto com Jesus. Olha a posição poderosa. Você vê, né? Uma coisa tão linda, mas eles levaram muito no carnal. Jesus falando de coisas eternas, de julgamento eterno, e eles falando do maior do reino de Deus com esse pensamento pequeno da terra. Você vê, tem algo tão poderoso para nós, um corpo glorificado perfeito, sem defeito. Receberemos uma coroa de glória, galardões, né? Cearemos com o próprio Jesus Cristo, a gente vai ser honrado, uma coisa tão poderosa, mas a gente fica pensando, às vezes, em pequenos detalhes da terra, que vai passar, isso tudo vai passar, amém? E 1 Pedro, vamos andar mais um pouquinho? Aleluia. Já estou para concluir? Aleluia, Deus é bom em todo tempo. O desejo dele é nosso avanço, nosso crescimento. 1 Pedro 4, para a gente enriquecer a nossa vida de palavra. Olha quanta passagem, vai anotando aí. Quem quiser essas anotações também eu posso passar depois, tá? 1 Pedro 4, 10 e 11. Olha que Pedro diz. 1 Pedro diz: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Cada um conforme o seu chamado. Foi chamado para fazer. Aí a pessoa quer estar numa outra posição, aí quer servir, quer fazer. Mas se você for chamado para tal coisa, sirva nessa posição. E sirva o outro com amor, com energia, com alegria, com intensidade. Porque fiel é aquele que prometeu grandes coisas para você. Amém? Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Olha que a Bíblia está dizendo, de administradores da graça. Você administra a graça do Senhor. Esse favor, essa bênção que chegou para nós, nós somos administradores. Aleluia. Versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos, com a palavra de Deus, com o que Deus disse. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Você entendeu isso? Você conseguiu compreender? Se alguém fale de acordo com a palavra, não fale de você próprio. Não fale uma coisa que vai sacudir o irmão, mas não é com amor, não é com temperança, aquilo não vai gerar benefício nenhum, então não é assim que tem que falar. Se falar, fale de acordo com os oráculos, a palavra de Deus, ponto. Se for servir, sirva na força que Deus dá. Porque se a gente fizer a obra do Senhor na força do nosso braço, eu acho que a gente nem vem para a igreja. Ou vem arrastado, com aquela cara de pessoa que está acabada, você vê na cara do crente que ele não quer estar ali. Eu não sei se você já percebeu, né? Você chegar num local na igreja, ou até em outro lugar, isso acontece muito em banco, em mercado, a pessoa parece que foi atropelada. É uma coisa absurda. Ou brigou com o marido dormiu no sofá, e ele dormiu separado, eu não sei o que aconteceu. Que a pessoa está carrancuda, está mal-humorada, e você fala, meu Deus, por que essa pessoa está ali? Só Jesus na causa. Eu creio que vocês já passaram por isso. Que você acha, você fica até mal, assim, por que eu perguntei? Você fica congelado, já reparou? Na fila do banco, a pessoa arrogante, tu fica duro assim, ó. O dinheiro, por favor, você até esquece que tem que pagar, você tá duro ali, ó. É tanta ignorância, tu fica... Tipo assim, você tá ali pagando, você tá na loja, é como se a pessoa tivesse, né, te dando de graça. Você fica mal, a pessoa não estava bem, às vezes você pensa, nossa, é desenvolver o fruto do Espírito. TPM, o marido brigou com ela, sei lá, pegou chuva, o cabelo colheu... Isso acontece, a mulher fica estressada, hein? Ela fica estressada. Aí, poxa, aí também cuidado. Tem que vigiar, né? Mas você vê a pessoa totalmente despreparada ali, porque é o que a Bíblia está falando. Se for na força do seu braço, você vai sucumbir. Você vai demonstrar uma fraqueza, um estresse, uma irritabilidade. E teu irmão vem tão alegrinho para a igreja.
Aí vem assim, ó, oh meu Deus, que música que deve cantar hoje, como a gente escuta muito, até o pessoal do Agapitim, que música que deve cantar hoje, aí você todo carrancudo, dá um chute na pessoa, a pessoa mal entrou. Então, assim, olha o cuidado que nós temos que ter. Uma pessoa madura espiritualmente, nossa, não digo nem os ministros, já vão entender perfeitamente, na visão, que aquela pessoa não está bem. Mas você imagina uma pessoa que está chegando agora, vai falar, nossa, eu não volto mais ali não. Ou assim, nossa, que impressão que eu tive, a moça ali tão ignorante. E, infelizmente, é uma pessoa num corpo de mais de 100. Mas, às vezes, a pessoa se depara justamente com aquela que veio carrancuda, veio estressada. Então, que você possa guardar primeiro a Pedro, que diz assim, se for para servir, faça-o na força que Deus lhe dá. Aí você vai conseguir. O cansaço vai ficar lá fora, você já vai entrar assim, ó. Sorridente. Aquele estresse, o cachorro te mordeu a calça, saindo de casa, o cachorro pulou na tua roupa, tu já veio irritado, mas adentrou esse lugar, você já está novinho em folha, amém? Aleluia. Glória a Deus, já estou encerrando aqui a última parte, para a gente fechar as passagens, muito importantes. Filipenses 2, para a gente fechar, aleluia. É muito importante a gente estar coberto, cheio de palavra, de todos os lados. Você se expor mesmo, ser esticado mesmo, aleluia. Deus é bom. Onde eu marquei? Aleluia. Filipenses, não é para cá. Estão colocando aqui no Filipenses, Filipenses 2. Já estou encerrando, tá, meus irmãos? Deus é bom em todo tempo. Acho que eu estou achando. Paciência com a irmã. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Aqui ele instiga mesmo o pessoal dos filipenses, né? Tem reproduzido aqui no... Tem? Filipenses 2, 5 e 7. Aleluia. Está aqui? Amém. Deus é bom em todo tempo. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Pode passar. O 6. 5. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, ele esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Amém? Aleluia. Paulo provoca os filipenses a essa reflexão, dessas características, de servir ao Senhor e mostrando que o nosso modelo principal é Jesus Cristo. O nosso plano de resgate, de salvação, aquele todo-poderoso, o único que já tem o corpo glorificado, ele já está no céu em carne e osso. Lindo, poderoso, sentado no seu trono de glória, só aguardando a sua noiva, a sua igreja, só aguardando você chegar lá. Amém? Ministério de Música, aleluia, por favor. Então, que você possa ter essa consciência que Jesus, na sua plenitude, ele foi o mais humilde entre todos os homens, a ponto de lavar os pés dos discípulos. E os discípulos, que isso? Não, no meu pé não. Não. E ele, não, meu filho, se eu não fizer isso, eu não estou cumprindo o propósito. Você não pode ter parte comigo, porque isso faz parte do servir, do amor que eu tenho para você. Eu estou aqui para me doar, não só no serviço, né, como Jesus servia as pessoas, curava as pessoas, ensinava as pessoas, mas para dar a sua vida. Então, você consegue entender que esse plano de redenção foi isso? Ele morrer
Ele se doar, ele sofrer e ressuscitar para que você tivesse essa condição hoje. Uma nova vida. Sem isso a gente não teria uma segunda chance depois de Adão e Eva. Amém?